de brevemente hoje tratar com vocês sobre a importância suprema da oração. E ela não é supremamente importante agora, sempre foi. Sempre foi. Quando você vai para as Escrituras, você vai ver que os patriarcas foram homens de oração. Abraão foi um homem de oração. Isaac foi um homem de oração. Jacó foi um homem de oração. José foi um homem de oração. Você vai encontrar Moisés, o grande legislador e libertador, como um grande intercessor da nação. Você vai encontrar Josué, o grande conquistador da terra prometida, como um homem de oração. Você verá o primeiro juiz, o último juiz de Israel, o mais importante deles, Samuel, dizendo para o povo: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Os reis mais importantes da história de Israel foram homens de oração. Davi foi um homem de oração. Salomão foi um homem de oração. Asa foi um homem de oração. Josafá foi um homem de oração. Ezequias foi um homem de oração. Josias foi um homem de oração. Aí você adentra as páginas do Novo Testamento e você verá que João Batista, o precursor do Messias, o grande pregador, era conhecido como um homem de oração. Jesus, como um homem perfeito, um homem de oração. Os apóstolos todos foram homens de oração. Os pais da igreja foram homens de oração. Os pré-reformadores foram homens de oração. Todos os reformadores foram homens de oração. Os avivalistas, os grandes missionários, aqueles que impactaram a história com a presença do evangelho, com a pregação do evangelho, foram homens de oração. E hoje, eu gostaria que nós pousássemos os olhos e concentrasse nossa atenção no texto que trata de oração. E a primeira coisa a destacar é a primazia da oração. Então veja comigo no verso 1, algo interessante. Todos nós conhecemos João Batista como profeta e pregador. Essa é a grande marca dele. Mas é curioso que, muito embora os evangelhos não relatem nenhuma oração dele, aqui quando Jesus está orando, aproxima-se dele um discípulo, e a Bíblia não diz que discípulo foi este. E esse discípulo faz uma pergunta para Jesus, um pedido para Jesus. E o pedido é bem específico: Senhor, ensina-nos a orar. E ele linka isso, como também João ensinou os seus discípulos. Então João, o grande pregador, o grande profeta, o maior homem dentre os nascidos de mulher no conceito de Jesus, não só era um homem de oração, como ele também ensinou aos seus discípulos a orarem. Links na descrição desse vídeo. E foi o exemplo de João, e muito provavelmente este era um discípulo de João no passado, que fez o pedido. Agora se aproxima de Jesus e não pede: Senhor, ensina-nos a pregar. Senhor, ensina-nos a falar bonito para atrair as multidões. Senhor, ensina-nos a fazer milagres. Não, o pedido foi este: Senhor, ensina-nos a orar. E por que eles fizeram esse pedido? Não só porque João ensinou os seus discípulos, mas porque Jesus, como homem perfeito, eles viram Jesus comprometido com a oração. E o evangelista Lucas, que retrata a humanidade perfeita de Jesus, é o evangelista que mais destaca a vida de oração de Jesus. Ele orou no seu batismo. Ele orou quando a multidão vinha ao encontro dele para serem curadas das suas enfermidades. Ele se retirou para um lugar deserto para orar. Ele passou a noite toda em oração quando foi escolher os 12 apóstolos. Ele orou lá em Cesareia de Filipe, antes de fazer a pergunta para os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele orou lá no Monte da Transfiguração, quando o seu rosto resplandeceu e as suas vestes resplandeceram como a luz. Ele orou por Pedro, quando Satanás tentou enredá-lo para peneirá-lo como trigo. Ele orou por Pedro. Ele orou no Getsêmani, com o sangrento suor, na mais titânica batalha da história da humanidade. Ele orou lá na cruz. E por 2 vezes. A primeira e a última palavra da cruz foram 2 orações. Primeiro, intercessória.
Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda de rendição: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Agora aqui, esse discípulo está pedindo prioritariamente para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Talvez eu esteja falando aqui para homens e mulheres que têm longa experiência com Deus. Anos de vida cristã. É possível que eu esteja falando aqui para homens e mulheres que têm experiências marcantes de vitórias, como ouvimos agora do Salmo 44, da vitória de Deus em resposta à oração. Mas eu quero hoje ousar-me a dizer a você hoje, a mim, a todos nós estamos precisando de nos matricularmos na escola de oração de Jesus. Eu quero aprender com Ele. Eu quero aprender dEle. Eu quero aprender aquilo que a palavra de Deus tem para me ensinar sobre esse assunto. E quando Jesus então vai atender a esse pedido, Ele vai ensinar uma oração modelo. E aí eu convido você para olhar comigo no verso 2. Então Ele os ensinou: quando orardes. E eu gosto da expressão quando orardes, porque não diz se orardes. A oração não é uma opção. A oração não é apenas para um grupo de intercessão da igreja, como se houvesse só um grupo da igreja que tem experiência ou conhecimento ou vivência da oração. A oração é uma experiência da respiração da alma de todo crente. Quando orardes. E aí ele vai tratar desta oração, normalmente Mateus que traz essa oração completa, Lucas faz apenas um resumo daquela oração que Jesus ensinou. Ele vai tratar de 10 partes. Aqui há uma declaração que diz respeito ao ser a quem oramos: Pai nosso que estais nos céus. Há aqui 3 petições referentes a Deus: santificado seja o teu nome, venha-nos o teu reino, seja feita a tua vontade. Aqui há 4 declarações sobre as nossas necessidades. E aqui é uma atribuição final de louvor a Deus, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Então vamos olhar aqui um pouquinho desta oração que Jesus ensinou. Primeiramente, vamos ver o fundamento dessa oração. E no fundamento dessa oração, está escrito aqui, versículo 2: Pai, santificado seja o teu nome. E eu gosto dessa expressão, porque a primeira coisa que a oração vai ensinar para nós, e é tão importante isso, é que as nossas orações, via de regra, são muito focadas em nós e não em Deus. Nós pedimos muito para nós. Nós já chegamos fazendo pedido: Deus, me dá isso, me dá aquilo outro. Abençoa minha vida, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa meu emprego, abençoa minha empresa, abençoa os meus irmãos, abençoa os meus filhos, abençoa o meu cônjuge, abençoa. E eu estou pedindo para mim, porque eu penso que eu sou o centro do universo. E eu, nem você, somos o centro do universo. Deus é. Então a oração começa não com você, começa com Deus. Começa não com as suas necessidades, começa com os interesses de Deus. A oração não começa com aquilo que vem da terra, mas aquele que são os interesses do céu. E a primeira coisa, devemos nos dirigir a Deus como Pai. Quando você diz Pai, o que implica isso? Primeiro, que esse Deus não está distante de você. Segundo, que esse Deus ama você. Terceiro, que esse Deus conhece você. Quarto, que esse Deus protege você. Ele é Pai. Você não está dirigindo a sua oração a um ser distante, inalcançável, que está lá longe, sem se importar com você. Ele é seu Pai. Agora nota, em segundo lugar, Ele é Pai nosso. E quando diz Pai nosso, significa que você pertence a uma família. Que você não é o único nessa família. Que você tem outros irmãos. Que você pertence a uma família numerosa, que nós somos irmãos uns dos outros e somos filhos do mesmo Pai. Isso acaba com o exclusivismo. Terceiro, Pai nosso que estás nos céus. Isso implica que, embora Ele é Pai, Ele é íntimo, mas Ele é maior. Ele é transcendente. Ele não é como você, não é limitado como você, não tem as mesmas paixões que você tem. Ele é o Pai que está nos céus. Ele é exaltado, Ele é sublime, Ele é glorioso, Ele está no trono. E como dissemos, e como já lemos aqui hoje, quando Ele ordena a sua vitória, ninguém pode impedir que essa vitória chegue nas suas mãos, porque Ele está no trono, Ele tem o controle de todo o universo. Depois disso, nós vamos olhar aqui o conteúdo desta oração.
E esta oração foca as primeiras petições, então, em relação a Deus e não a nós. E a primeira coisa, vejam vocês, que ele faz o pedido: santificado seja o teu nome. Então a primeira coisa é o nome de Deus. E aqui, eu não sei quanto a você, mas eu já tive dúvidas lá no passado. Falei, meu Deus, se Deus é santo, 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 como é que eu posso pedir para o nome de Deus ser santificado? Eu posso santificar a Deus mais do que Ele é santo? Não posso. Deus depende da minha oração para ser santo, plenamente santo? Não. Deus não pode ser mais santo nem menos santo. Ele é plenamente santo, absolutamente santo. Aliás, a santidade, diríamos que é o grande atributo de Deus, porque dos atributos de Deus, você nunca vai dizer justo, 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 amor, amor, amor. Bondade, bondade, bondade. Você vai encontrar santo, santo, santo. Quando você diz santo, você define. Quando você diz santo, santo, você enfatiza. Quando você diz santo, 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 você coloca em grau superlativo. Ele é absolutamente santo. Mas quando você ora para que o nome de Deus seja santificado, você não está agregando valor à sua plena santidade. Você está pedindo que o nome de Deus seja reverenciado, respeitado, honrado, temido, obedecido. Por exemplo, todos vocês assistiram a abertura das Olimpíadas e você viu a profanação que fizeram com a ceia. Nós deveríamos orar para que Deus produza temor nos corações, para que eles não blasfemem do nome de Deus. Isso tem a ver com essa oração. Agora em Gravataí, Rio Grande do Sul, está para se consagrar um altar a Lúcifer. As leis municipais impediram que a inauguração acontecesse quando eles queriam, mas nós deveríamos orar para que as pessoas temessem ao único Deus vivo e verdadeiro e não blasfemassem do nome de Deus. Quando você ora para que o nome de Deus seja santificado, é nesse sentido, para que o nome dele, que é santo, 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 seja reconhecido e respeitado e reverenciado por todos. Segundo, venha o teu reino. E é importante entender o que é isso. Porque algumas pessoas, dentro do arcabouço teológico delas, elas imaginam que esta oração ela é postergada para depois da volta de Jesus. Como se esse reino aqui só virá com o que eles entendem de milênio na terra. Não, essa oração não é para o futuro, essa oração é para agora, é para hoje. E o que significa venha o teu reino? Significa... O reino de Deus é o governo de Cristo no coração das pessoas. Quando uma pessoa é convertida a Cristo, o reino de Deus chegou até ela. Ela passa a estar dentro da jurisdição do rei. Ela foi transportada do império das trevas para o reino da luz. E o reino da luz é o reino de Cristo. Onde o Senhor Jesus governa uma pessoa, aí chegou o reino. Então não é possível eu fazer esta oração, venha o teu reino, e nunca abrir a minha boca para testemunhar do evangelho de Cristo. Porque o reino vem quando? O reino vem quando alguém se submete ao rei. E quando é que alguém se submete ao rei? É quando ele é convertido ao Senhor, quando ele arrepende os seus pecados e reconhece Jesus Cristo como seu Salvador. É isso que nós estamos pedindo. É tarefa da igreja, portanto, dar visibilidade ao reino invisível, o governo de Cristo nos corações. Mas, seja feita o quê? A tua vontade, assim na terra como nos céus, diz o texto de Mateus 6. E aqui, irmãos, essa oração está na contramão de algumas teologias bem prevalecentes hoje. Porque vocês conhecem, infelizmente, uma influência de uma teologia equivocada que medrou no mercado religioso, da chamada confissão positiva, ou das pessoas chegarem para Deus e determinarem as coisas. Eu determino, eu rejeito, eu proíbo, eu decreto. É como se vida cristã fosse que a sua vontade prevalecesse no céu e não que a vontade do céu prevalecesse na terra. Mas a oração não é que a minha vontade domine o céu. A oração é que a vontade de Deus domine a terra. A oração é quando você se curva diante de Deus, para que a vontade de Deus, que ela é perfeita, lá no céu não há conflito, não há tensão.
Não há desobediência, não há rebelião. Os anjos de Deus são preservados de tal maneira que não há queda no mundo angelical mais, como não há recuperação no mundo das trevas mais. Tem muita gente tola dizendo, não, quem sabe Satanás se converte? Não, ele não vai se converter nunca. Nem os demônios. Isso é irremediável, isso é irreversível. Como não haverá mais queda no mundo angelical? Então lá no céu a vontade de Deus é plenamente aceita, é perfeita, é completa, é cabal. E o que nós estamos pedindo é que assim como a vontade de Deus é feita lá no céu, que ela seja feita aqui também na terra. Que eu me dobre, que eu me curve à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então este é o conteúdo da oração, nas petições em relação a Deus. Mas agora, na oração de Jesus, ele vai trazer o conteúdo das petições em relação a nós. E tem 3 coisas aqui. Primeiro, necessidade presente. Dívida passada, tentações futuras. É isso que eu preciso. Primeiro, necessidade presente. O que ele está pedindo para nós aí? O pão nosso, cotidiano, dá-nos de dia em dia. Agora vamos entender algumas coisas. Na petição, esse pão nosso tem a ver lá com o maná, lembra? O maná vinha todo dia. Se recolhesse, essa semana eu quero descansar no final de semana, então vou recolher 3 dias para eu não ter recolher maná todo dia. O que acontecia com o maná? Apodrecia. O que Deus queria ensinar ao povo? Que você precisa depender de Deus a cada semana, a cada mês, a cada ano? Não, todo dia. Então, outra coisa, ele não está pedindo o luxo nosso de cada dia. Ele está pedindo o pão nosso de cada dia. Outra coisa, não é um pedido egoísta, o pão meu. É o pão nosso. Implica aqui que eu tenho que ser o quê? Generoso. Terceiro, não é o pão para eu acumular avarentamente. É o pão nosso para eu distribuir generosamente. Então, o que o texto está querendo dizer é que Deus é o Deus que supre as nossas necessidades diárias e não a nossa ganância insaciável. Esse é o primeiro ponto. Por pão nosso de cada dia, é claro que está embutido aqui todas as nossas necessidades físicas e materiais. Quer dizer que Deus se importa em sustentar você, em prover para você o que você precisa. Segundo lugar, a dívida passada. Porque ele diz assim, perdoa-nos os nossos pecados. Lá em Mateus diz, perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E aqui está falando que pecado é dívida e dívida é pecado. A pergunta que eu faço a você é, se é perdoa-nos, não é perdoa as dívidas, não, perdoa-nos as dívidas. Não é perdoa os pecados, perdoa-nos os pecados. Deus não está perdoando o pecado, Deus está perdoando você. Você já percebeu quando a gente vai ler o texto, a gente corta esse pedacinho? Perdoa os pecados, não é perdoa os pecados, perdoa-nos os pecados, perdoa-nos as dívidas. A pergunta que eu faço a você é essa, qual é o tamanho dessa dívida que você e eu temos com Deus? Como nós poderíamos pagar essa dívida? Que dinheiro seria o suficiente para pagar essa dívida? Ou, qual a montanha de sacrifícios que eu poderia fazer para quitar essa dívida? Quanto de oferta eu teria que dar para Deus para que essa dívida fosse quitada? E a resposta das escrituras de Gênesis e Apocalipse é que eu não tenho como pagar essa dívida. Ela é impagável. Na parábola de Jesus, que ele ilustrou, é como se fosse uma dívida de 10 mil talentos lá no primeiro século, que representava 150 mil anos de trabalho, ganhando 1 denário por dia, que era o salário da época. Ou seja, impagável. E o que ele está pedindo? Perdoa-nos as nossas dívidas. De que maneira? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então Jesus condiciona o perdão da imensa e impagável dívida ao perdão que você precisa oferecer ao seu irmão. Não há perdão vertical sem haver a horizontalidade do perdão. Então, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Você está magoado com alguém? Está brigado com alguém? Está de cara virada para alguém? Tem tempo que você não conversa com fulano, com beltrano, com ciclano?
Você daqui é tipo de gente que fala, pastor, o senhor porque eu não conheço a minha história, se eu contar a minha história, o senhor vai me dar razão. Não dá para engolir o fulano, não dá, não dá. Pois a Bíblia diz, você deve perdoar, assim como Deus em Cristo perdoou você. E se você não perdoar, não tem perdão para você. Jesus está ensinando o quê? A orar. Mas agora, além dessas dívidas passadas, agora tem as tentações futuras. E ele aqui coloca assim, não nos deixes cair em tentação. Mateus prossegue um pouquinho, mas livra-nos do mal, ou do maligno. Então, é muito importante entender, irmãos, que nós temos tentações. E não é pecado ser tentado. Jesus foi tentado. Deus teve um filho, seu único filho, unigênito, que não teve pecado. Mas Deus não tem nenhum filho que não seja tentado. Não é pecado ser tentado. Deus não tenta ninguém. Deus prova. Satanás tenta. Qual a diferença entre ser provado e ser tentado? Quando Deus prova você para você para extrair o melhor de você. Quando Satanás tenta você, ele tenta você para tirar o pior de você. Quando Deus prova você para aprovar você. Quando Satanás tenta você, ele tenta você para reprovar você. Quando Deus prova você para fortalecer você. Quando Satanás tenta você, ele tenta para derrubar você. Quando lá em Mateus 6, o Senhor diz, livra-nos do mal, a palavra lá é maligno, livra-nos do maligno. Das ciladas dele, das artimanhas dele, dos estratagemas dele, das setas inflamadas dele, dos ardis dele. Então nós precisamos não só de sustento, nós precisamos não apenas de perdão, nós precisamos também de livramento dos laços do inimigo, do laço do passarinheiro, das ciladas que são armadas no nosso caminho. Precisamos pedir todo de Deus, me livre disso, me livre disso, me livre disso, Senhor. Pode ser uma tentação carnal, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema de vaidade, pode ser um problema de ordem relacional, pode ser um problema de ordem sentimental. O Senhor está dizendo o seguinte, ensinando, olha, peça a Deus para livrar você desses ardis, dessas ciladas, dessas arapucas de Satanás. Pois bem, esse texto agora vai mostrar uma terceira parte, que é a perseverança na oração, nos versos 5 a 8. E aí o Senhor Jesus conta uma parábola. Aliás, Lucas é o evangelho das parábolas. E essa parábola foi relatada aqui em Lucas. E ele conta a história de um amigo que recebe um amigo que vai à casa de um outro amigo. E ele diz que chegou à casa dele meia-noite. Às vezes a gente estranha, mas a nossa cultura não aceita muito esse negócio de um amigo fazer a visita para o outro chegar meia-noite. Não é a nossa cultura, não é verdade? Lá no Oriente era muito comum. Porque as viagens eram feitas à noite. Por que à noite? Porque durante o dia o deserto é causticante. Então as pessoas viajavam à noite. Então era muito comum a pessoa chegar na casa do amigo dele meia-noite. E aí chega esse amigo, você sabe que a cultura oriental, aquilo que é mais sagrado para uma cultura, para uma família oriental, é quando chega um amigo, ele tem que receber bem. E receber bem é comida na mesa. E esse camarada chegou na casa do amigo dele, que era amigo, meia-noite. E ele não tinha nada, o cara chegou com fome, viajou a noite toda quase. E ele não tinha pão para botar na mesa. E ele vai para a casa do amigo, meia-noite, bate a porta. O cara acorda, fala, e aí, quem está falando? Opa, é o fulano, eu vim aqui para você me emprestar 3 pães. Ah, pai, não me incomoda, eu já estou deitado, meus filhos também estão deitados, não dá para levantar agora não. E Jesus termina assim, ainda que ele não se levante, pelo fato de ser amigo, ele vai se levantar e vai dar o que o cara está pedindo, por causa da importunação. O que Jesus está querendo ensinar não é por semelhança, é por contraste. É por contraste. Porque o nosso Deus, que é o nosso Pai, não tem meia-noite para ele. Ele não está deitado. Ele não está descansando. Porque está exausto do dia. Ele nunca está indisponível.
Em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer tempo que você o procurar, Ele vai atender você. Ele é bom, Ele é seu Pai, Ele te ama e Ele quer o melhor para você. O que Jesus está falando é por contraste. Se esse amigo importunado, impaciente, revoltado de levantar da cama meia-noite para dar o que o cara está pedindo, quanto mais Deus, com tanto prazer, com tanta alegria, com tanta disposição, vai atender a sua necessidade, ao seu clamor. É isso que esse texto está querendo dizer. Links na descrição desse vídeo. Pois bem, deixa eu encerrar, tratando agora da promessa da oração, versículos 9 a 13. Por isso vos digo, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-á. Então primeiro tem o pedido. Eu só chamo a sua atenção para o verbo pedir, buscai e batei. Está aqui no chamado presente contínuo. Sabe o que significa isso? Significa pedir e continue pedindo. Buscai e continue buscando. Batei e continue batendo. O que Jesus quer ensinar é que você precisa ser perseverante na oração. Segundo, o que esse texto ensina? Ele traz promessa para você, porque está escrito: todo que pede o quê? Recebe. Todo que busca, encontra. Todo que bate, abrir-se-lhe-á. O que ele está dizendo? Tem pedido e tem promessa. Deus tem promessa para quem pede. Agora preste atenção. Não está escrito que todo que pede recebe o que pede. O que está escrito é: todo que pede recebe. Porque ai de nós se estivesse escrito: todo que pede recebe o que pede. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Às vezes nós pedimos uma pedra pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes nós pedimos uma cobra pensando que estamos pedindo um peixe. Às vezes nós pedimos um escorpião pensando que estamos pedindo um ovo. Às vezes nós pedimos o que vai nos destruir pensando que estamos pedindo o que vai nos dar vida. Então Deus não dá o que você quer. Deus dá o melhor. Ele é seu Pai. E é por isso que Jesus conclui com essa expressão tão preciosa do texto. Versículo 11. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Nenhum pai faz isso. Agora, Jesus admite uma coisa aqui, ele admite que você e eu somos maus. Se vós que sois maus, somos pecadores. Tem pai ruimzinho demais da conta, né? Tem pai que dá mesmo pedra para o filho. Tem pai que dá cobra mesmo para o filho. Tem pai que entrega escorpião mesmo para o filho. Nós somos maus. Mas mesmo sendo maus, a maioria de nós, se não todos nós aqui como pais, quem é pai aqui? Levanta a mão. Pai, levanta a mão. Eu tenho certeza disso. Vocês se desdobram para dar o melhor para seus filhos. A dor que lateja no corpo do filho dói mais em você do que nele. Se tiver um bife só para o jantar ou para o almoço, você vai dizer: eu perdi o apetite. O meu pai foi um desbravador na região que ele viveu, lá no Espírito Santo, e ele precisava andar a pé 42 quilômetros para comprar querosene, que não tinha luz elétrica, e comprar açúcar, porque logo que eu chegou não tinha plantação de cana ainda. Estava desbravando. E ele não tomava o café com açúcar, porque era o costume da época. Hoje é chique tomar café sem açúcar, naquela época não. Naquela época o cara era pobre mesmo, não tinha dinheiro. E ele tomava café sem açúcar, porque o que tinha ele dava para os filhos. Então, nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. E aí, por contraste agora, Jesus diz assim: tanto mais o vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo a quem lhe pedirem. Note que Mateus diz as coisas boas, mas Lucas fala o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é a maior e a melhor dádiva de Deus a você e a mim. Ele nos é dado em resposta à oração. Isso me deu uma pulsada na alma hoje, viu, Orivão?
Falei, meu Deus, nós já temos o Espírito Santo. Nós já somos habitados pelo Espírito Santo. Nós já fomos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Nós já fomos selados pelo Espírito Santo. Nós já temos o Espírito Santo em nós como o penhor da nossa redenção. O Espírito Santo já veio para morar em nós. O nosso corpo já é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está nos santificando. O Espírito Santo nos deu dons espirituais. O Espírito Santo produz em nós fruto. Mas eu posso ter mais do Espírito Santo. E eu vou ter mais do Espírito Santo. O Espírito Santo vai ter mais de mim se eu pedir. Se eu pedir. Tem dádiva melhor que o Espírito Santo? Tem coisa melhor do que o Espírito Santo vindo sobre nós, tomando conta da nossa vida, nos enchendo, nos transbordando? Eu não sei dar as melhores dádivas, mas o Pai Celeste dá as melhores dádivas. A melhor dádiva que o Pai Celeste tem é o Espírito Santo. Porque com o Espírito Santo você tem todos os desenvolvimentos de todas as bênçãos espirituais. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que nós tenhamos uma vida plena de oração, que agrade ao Senhor.